coisa, queridos. O que está escrito na palavra tem que saltar daí, a letra, saltar o que está aí e está no seu coração. Tem que acontecer isso, porque só ler aqui, só meditar aqui, e só receber a mensagem, não, que mensagem linda, maravilhosa, não, que bênção, não, foi terrível, não, foi duro, não, foi difícil, não, foi pesado. Não vai adiantar nada. Ela tem que sair do papel, entrar no coração e ser a sua meditação dia e noite. Ser o teu querer diante de Deus dia e noite. Nós podemos pensar todas as coisas, podemos fazer projetos, fazer todas as coisas, sim, mas tem que ser apresentado a Deus. E isso é apresentado em oração. Se você faz um projeto e não apresenta para Deus, se esse projeto acontecer, ele não veio de Deus, ele veio de alguma coisa, mas não de Deus, não da vontade de Deus. Não se engane, queridos, que na hora que o Senhor for ajustar a casa dele, de uma forma que ele nunca ajustou, vai ser igualzinho no Antigo Testamento. Igualzinho. Até então o Senhor não ajustou a Israel dele. Essa Israel agora, que nós estamos nela, todos esses acontecimentos ainda é pouco, querido. Todas as vergonhas, escândalos, todas as coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus ainda é pouco. Tanta mentira, tanta desigualdade, tanta enganação e tanta coisa que está acontecendo no seio da igreja. Do mais simples da igreja ao maior dentro da igreja é pouco. É pouco do que vai vir, é pouco do que vai acontecer. Então aproveita quando você tem Bíblia ainda, aproveita quando você pode estudar ainda, aproveita quando você pode ler ainda, aproveita, muito bem aproveitado. Porque se for tirado de uma forma ou de outra, tem muitos crentes que as Bíblias estão empoeiradas, já foram roubados. O dia mal chegou, a dificuldade chegou, foram roubados, largaram as suas Bíblias, largaram Deus e querem falar que tem Deus, e querem falar que estão cheios de Deus. Está lá a Bíblia, está lá a comunhão com o Senhor empoeirada. Muitos já não estão mais no Senhor, queridos. Muitos já não estão na casa de Deus mais, muitos já não cultuam o Senhor, muitos já não se reúnem para adorar a Deus. Igrejas lotadas, mas não é para adorar a Deus. Foi uma palavra muito bem dita aqui, Carlos. Acho que foi você que falou que o Espírito de Deus move, vou falar com minhas palavras, que o Espírito de Deus move, não é porque a igreja é cheia, não é porque a igreja é grande, não é porque as suas culturas são assustadoras de tremer, não. É porque quando se faz com amor, quando se faz com direção, e quando se traz a presença de Deus em espírito e em verdade, isso alegra, isso move. Então permita isso a cada dia, queridos. Permita a cada dia o Senhor falar no coração de vocês. Os irmãos treinam, se esmeram, procuram trazer o melhor. Então receba o melhor de Deus e aí adore a Deus. Eu sou um canal disso. Se eu passo no seu canal da mensagem de Deus mais, eu não me importo mais, eu não me preocupo mais, eu não oro, eu não procuro entender, estudar, rever, eu não procuro, aprofundar ali, Senhor, o que o Senhor quer fazer? A mensagem não flui, as coisas não acontecem, e aí eu sou infrutífero. Então pelos frutos você conhece. O que Deus deixou de fazer com a palavra que foi em verdade. Por quê? Porque eu me rendo à palavra de Deus, eu me rendo ao Senhor, eu me lanço dentro dessa palavra, eu me lanço quando o Espírito Santo fala. Já tive 3 sonhos tribulados, os 3 parecidíssimos. Pergunta se eu sei no outro dia o que é o sonho. De ontem para hoje eu digo, o sonho é assustador. Cadê? O que é Deus? Então espere a guarda do Senhor. Não apavoro nem um tiquinho. Já vou vencer o dia orando, já acordei agradecendo, já acordei fazendo o que eu tinha de fazer, e ali buscando, e uma guerra louca. E o Senhor não me respondeu nada desses sonhos, e eu nem lembro mais do sonho direito. E os 3 são parecidíssimos. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer?
Mostra para nós, Deus. Mostra. O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor vai fazer? Porque o Senhor revela os seus, amém? Então o Senhor pode revelar qualquer um de vocês, o Senhor revela os seus, mas aquilo que veio do Espírito, e não aquilo que eu quero fazer. Então, o que Deus revelar, queridos, se é que Ele vai querer revelar alguma coisa, que nós possamos ser aqueles que agradecemos, possamos ser aqueles que, Senhor, muito obrigado. Mas como nós andamos diante de Deus? Como nós, como povo de Deus, família de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, como nós estamos com o Senhor? Estamos cumprindo e fazendo? Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Nós somos um povo de Deus que caminhamos nessa terra. Nós somos um povo de Deus que temos responsabilidade. Qual que é a primordial responsabilidade do crente? Qual que é a primordial responsabilidade de cada um de nós que aceitamos Jesus, que engajamos no ministério, que engajamos nas coisas de Deus, no reino de Deus? Levar a mensagem de salvação. Primordial. Levarmos Cristo. As outras coisas serão acrescentadas. Um dia os nossos olhos foram abertos. Um dia nossos olhos foram abertos. Para quê, querido? Para nós alertarmos outros. Para nós abrirmos os olhos de outras pessoas. Ah, Deus abriu meus olhos, eu vejo o mundo espiritual, eu vejo todas as coisas, mas não divide com ninguém. Mas não pratica o que tem de praticar. Depois que os olhos de Paulo foram abertos, ele virou outra pessoa. Ele passou a ser outra pessoa. Era aquele Paulo, mas que apagava e que havia destituído aquela imagem anterior, tirado tudo aquilo. Eu era aquele Paulo, mas eu não sou mais. Ele debatia com todos: mas você não era aquele Paulo que perseguia? Não, eu era, não persigo mais. Porque um dia eu tive um encontro com Deus, um encontro com o Senhor, e ali ele apareceu numa luz que me deixou cego para me meditar 3 dias e 3 noites, para me jejuar 3 dias e 3 noites, para mim ser o que sou hoje. Paulo, apóstolo dos gentios, Paulo, discípulo de Deus, Paulo que serve a Deus. Depois que os olhos dele foram abertos, o que ficou para trás ficou. O que ficou na história do passado foi morto. Não existe mais. Então, muitas das vezes, queridos, os nossos olhos estão abertos. O passado não sai da nossa vida. E o engano não sai da nossa vida. E o erro não sai da nossa vida. Os nossos olhos foram abertos mesmo. Aqui você vê o texto, é claro. Entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade do meu Pai. Está fazendo a vontade de Deus, meu irmão? Está seguindo ao Senhor de verdade? Porque aqui diz bem claro no texto que todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não tem parte no reino, não entra no reino. Então muitos dizem Senhor, muitos dizem misericórdia, muitos clamam, muitos têm uma palavra, muitos têm tantas coisas para entregar e para fazer, e Deus vira e fala assim, ó: não entrarão no meu reino. Ah, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no reino. Os nossos olhos foram abertos para isso, queridos. Nós andávamos nas trevas. Olha o que Paulo diz em Atos 26, um pouquinho à frente aí. Atos capítulo 26. Como ele é enfático no que Deus transmitiu para a vida dele. Ele estava defendendo ali, na presença do rei Agripa, ali defendendo e ali colocando diante de Deus o que ele queria mostrar ali para aquele povo. Por que ele foi chamado? Porque ele foi escolhido. Em Atos 26,
No versículo 17 ele diz assim, Atos 26, 17: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Envia para quê? Versículo 18: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pela fé em Cristo. Então, quando eu acreditava na pregação que ele trazia, Jesus Cristo, eles eram santificados, transformados. Ele foi chamado para tirar as pessoas das trevas para a luz, abrir os olhos das pessoas. Fique esperto, fique atento, convertê-los. Isso tem que estar em nós, querido. O que nós precisamos é ter isso na nossa vida. Os nossos olhos foram abertos e o que nós fazemos? Podemos ser enganados, porque os nossos olhos são abertos e nós começamos a ver os mistérios de Deus e as coisas de Deus, mas passamos a não praticar, ou então passamos a achar aquilo uma coisa assustadora. Não, isso não pode estar acontecendo, isso não é de Deus, não pode ser assim. Deus não é mau, Deus não faz, Deus não é nada disso, mas Ele é justiça. Ele é a misericórdia, mas é a justiça, e Ele não pactua com os erros. Ele não aceitava o que Paulo fazia. Mas quando Paulo reconheceu e as escamas dos seus olhos caíram, e ele viu e ouviu, ele passou a fazer, ele nunca mais abandonou, abdicou inúmeras coisas da sua vida para dedicar a palavra de Deus e ao Senhor. Um homem que não quis mistura no mundo para poder levar as coisas de Deus e levar ao profundo. Cada um é chamado por uma coisa. Pedro já era casado, o outro já tinha isso, o outro já tinha aquilo. Uns largaram o pai, era solteiro, o outro levou a família toda para servir a Deus. Cada um no seu chamado. Eu tenho que ser assim, pastor? Não. Você tem que ser aquele que está com os olhos abertos. Tem a visão das coisas de Deus, tem a visão do Espírito de Deus, tem a visão para poder ser bênção, para poder ser aquele que traz uma exortação, que traz uma palavra, que traz uma oração. Não é alisar as costas da pessoa e falar assim, pensa positivo que você vai conseguir, acredita que vai conseguir. Não vai porque os olhos da pessoa não estão abertos. Como que a pessoa vai receber uma coisa e os olhos não estão abertos? Não vai. O cego, a primeira pergunta de Jesus para aquele cego: o que você quer? O que você quer ver? Eu quero ver o Senhor. Então abre os seus olhos. E o homem foi curado e viu Jesus e glorificou o Senhor. O que nós queremos, querido? O que a igreja de Deus quer? O que as pessoas querem? Foi entregue a nós a conhecer os mistérios de Deus. Conhecemos os mistérios de Deus, conhecemos as coisas maravilhosas que nem todos conhecem. Para um povo no mundo, para muito crente ainda nessa terra, a palavra de Deus está como uma parábola, como um enigma. Assim ainda na cabeça de muito crente, que não discerne pelo Espírito, que não busca a mudança de vida, sendo que foi dado a nós o conhecer os mistérios de Deus. Cai as escamas dos nossos olhos. No dia que você reconheceu Jesus, querido, tem que ser assim. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Se não for assim, você não está servindo a Deus. Você precisa ter um conserto com Deus. Você precisa se prostrar de verdade e ter uma mudança na sua vida. Senão, não vai ter solução. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Para que não haja dúvida, versículo 11. O Senhor falou da parábola do semeador ali, para aquelas pessoas. E os seus discípulos não entenderam também. E os seus discípulos chegaram a ele e falaram assim: Senhor, o que o Senhor falou? Explica-nos. A gente não entendeu também. O que o Senhor queria dizer com aquelas parábolas? Aí no versículo 11 ele responde aos seus discípulos. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não.
É só revelado aquele que tem sede, que tem fome das coisas de Deus. Você continua recebendo os mistérios de Deus quanto mais você busca. A semente caiu naquela terra, e se você não aceitar e não buscar, rapidinho ela é arrebatada. Aquela que cai no caminho, rapidinho. Aquela que cai ali nos espinheiros, primeiros problemas que tiver, sufoca, mata. Não deu continuidade. Caiu nas escamas, mas não deu continuidade. Volta a ser cego de novo, volta a ser problemático de novo, volta a ser infiel de novo, e achando que tem Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mas quando chegar diante de Deus, Ele falar com você assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Afaste-se de mim, todos que praticam o mal. E ali, pelo relato, praticar as coisas boas, que eles mesmos relataram. Então, os mistérios de Deus é dado a conhecer a nós, a mim, a você, a todo aquele que crê. E o que nós estamos fazendo com aquilo que é revelado a nós, aquilo que é entregado a nós, todo o ensinamento de Deus durante anos e anos e anos. A você foi dado a conhecer os mistérios do céu. Enquanto o homem quer descobrir um monte de coisa, você já sabe. O problema é você falar, o problema é você praticar, o problema é você ter fé e acreditar. Os discípulos ficaram ali, boca aberta, mas você então pode falar. E ele traduz a parábola, o que nós estamos conversando aqui. O que caiu na boa terra, o que caiu nos espinheiros, o que caiu nos pedregais, o que caiu à beira do caminho. Então muitos foram os olhos abertos, mas poucos é que mantêm os olhos abertos. Quando a pessoa quer fechar o coração e os olhos e a alma para não ver as coisas de Deus, tem jeito. Vão ter os textos na ponta da língua, mas não servem a Deus. Vão ter os textos na ponta da língua, mas não servem a Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, que está uma guerra louca no meio do povo de Deus. O povo de Deus está adquirindo sabedoria demais e está querendo ser mais do que o Espírito Santo. Está querendo ser mais do que a revelação do Espírito. Porque estudou, porque aprendeu, porque fez, porque aconteceu. Dá glória a Deus enquanto você está vivo, meu irmão. Porque depois de morrer não tem jeito de dar glória a Deus, não. Depois de você cair em cima da cama, ficar todo entrevado na cama, não tem jeito de glorificar a Deus mais. A sua doença te mata. É isso que está acontecendo com muita gente. Mas o povo não vê, o povo não quer, o povo não quer mudança de verdade. O que a Bíblia fala acerca de nós, depois que os nossos olhos são abertos, depois que os nossos olhos saem das trevas para a luz? Simples de entender. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios, está um pouco à frente aí, capítulo 5, conhecendo de cor e salteado, versículo 17. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação. Em outra tradução, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Se não for assim, meu irmão, se você não está assim, se você não é nova criatura, se continua nas mesmas coisas, se continua nos mesmos pensamentos, nas mesmas vontades, tem um negócio errado. Tem que converter de verdade, tem que ter mudança de verdade, ainda num corpo mortal, ainda limitado, ainda cheio de dificuldades, mas, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas, o que você era, a sua cegueira, o seu coração duro, as suas dificuldades, ficou para trás. Já não existem mais. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Quando nós vemos para o Senhor, que surge em nós a sede de conhecer as coisas de Deus, a sede de adorar, a sede de servir, a sede de caminhar com o Senhor, a sede de ser usado pelo Senhor, a sede de ser bênção. Mas muitas dessas e muitos desses ficaram na beira do caminho, ficaram nos pedregais, ficaram nos espinhais, e uma só caiu em terra boa.
aquela que é uma terra boa. Aí sim deu frutos. Você tem que ser esse, o que é uma terra boa, novas coisas. Nas mesmas coisas, as mesmas reclamações, as mesmas mentiras, as mesmas discussões, os mesmos pecados. Isso já não serve mais. Você é nova criatura, você tem uma mudança de vida. Senão, para que ter Jesus? Só para falar que tem Jesus? Não, tem Jesus. Tem um monte de gente que tem Jesus. Um dia eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, não, por que Jesus? Não, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu falei, então tá, então reparte o Jesus que está no seu coração para as outras pessoas. Você tem Jesus no seu coração e reparte outros santos, outras coisas, outros ídolos, está errado. Está errado. Reparte Jesus. A Ele, como segundo a Bíblia, é toda honra, toda glória, e todo louvor, e todo joelho se dobra, e todo joelho confessa a Ele. Não tem como confessar outro não. Se você confessa outro, você já pecou. Nós temos que confessar ao Senhor e Salvador, aquele que tirou as escamas dos nossos olhos. Nós precisamos disso, queridos. Muitas vezes você precisa de uma cura que você esquece disso. Muitas vezes você precisa de um emprego que você esquece disso. Muitas vezes você precisa de, uma harmonia no lar e esquece disso. Se você estiver buscando isso, essas outras coisas seriam acrescentadas. Essas coisas estariam já acontecendo na sua vida. Muitas vezes não acontece por causa disso, querido. Olha para você ver, Gálatas 6, um pouquinho à frente aí. Próximo livro aí, Gálatas 6. Isso é interessante. Gálatas 6, versículo 15. Gálatas 6, versículo 15. Amém? De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre o Israel de Deus. Então, muitas das vezes, as pessoas querem ser exaltadas, enaltecidas, querem estar por cima, sabe? Que eu sou circuncidado, não, eu não sou, mas eu tenho Jesus. Eu sou um gentio, mas eu tenho Jesus. Eu estou na obra, eu faço isso. Isso não importa. Isso é cumprimento. Os olhos estão abertos, porque o Senhor tem falado, e quem livre, quem faz é Ele. Circuncidado ou não, isso não importa. O que importa? Ser uma nova criatura. Isso é que importa. Aí que é a diferença. Aí que Satanás vê. O que eu faço para derrubar aquele camarada? O que eu faço para derrubar aquela mulher? O que eu faço para derrubar aquela família? O que segue é os que são nova criatura? Paz e misericórdia para os que andam de conformidade com essa regra de viver o novo. Não uma nova ordem, não uma nova visão, não um novo avivamento. Irmão, não existe isso. Não existe isso. As pessoas querem inventar outro Cristo, querem inventar outra metodologia. Não existe. A que existe é em Cristo Jesus. Eu ser uma nova criação, porque esse Senhor habita em mim. Eu ser uma nova criação, porque esse Senhor fala comigo, porque esse Senhor me orienta, porque eu falho, peco, mas eu vou a Ele. Senhor, eu não sabia, Senhor, me ajuda a vencer esse mal, Senhor, me ajuda, e ali você põe na presença de Deus, e Deus vem e faz. Sabe por que muita coisa está acontecendo na terra? É porque estão cegos. Tem muita igreja ficando cega, tem muito ministério ficando cego. Recebe uma profecia, fecha os olhos para as coisas de Deus, Flávio, e vai direto na profecia. Aceita aquilo sem julgar a profecia. Não o profeta, mas a profecia. Era para você mesmo? Era para nós mesmos? Era... Aí onde o povo perde, estamos cegos. Uma nova criação
que não tem fé, uma nova criação que não tem crescimento, uma nova criação que estagnou. Com todo esse movimento, com tudo isso que está acontecendo na terra, o povo que mais cresce é os crentes, eu já estou com dúvida. Movimento evangélico que mais cresce, já estou com dúvida. Já estou com dúvida. Mas vai chegar um dia que todos estarão diante do Senhor. E o Senhor sabe quem é nova criação e quem não é nova criação. A incumbência que foi dada a nós, queridos, é levar o Evangelho. Essa é a primeira incumbência. Essa é a primeira, não tem outra, não existe outra. As outras coisas são consequências, são acrescentadas. As bênçãos nos perseguem e chegam até nós por causa do que nós fazemos. Nós proclamamos, levamos o Evangelho, as boas novas, direcionados por quem? Pelo Espírito Santo. Se não for assim, está errado. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. No versículo, a partir do versículo 21. Amém? Como vai ser o seu dia? Vai ser uma bênção ter um encontro com Jesus? Ou vai ser um dia mau? Vai ser um dia triste, um dia terrível, um dia de vergonha? Como vai ser? Como vai ser o dia de manhã? Como é que vai ser? Pronto para enfrentar? Pronto para decidir? Pronto para resolver? Pronto para ser coluna para outros? No dia mau, eu tenho certeza que vai ter muitos com coluna, querido. Eu já contei para vocês aqui vários dias maus, vários dias difíceis, e que Deus mandou colunas verdadeiras, e Deus operou através dessas colunas. Pode ser o dia mau da sua esposa ser a coluna e vice-versa. Pode ser ali uma dificuldade assustadora. Nós queremos só dias bons, e a Bíblia relata que os dias são maus. Não existe dias bons. Existe aquele que busca o Senhor. Existe aquele que é nova criatura. Existe aquele que tem uma armadura e que vence o dia mau. Não é isso que está escrito no texto lá de Efésios? Vencer. Depois de tudo aquilo ali que o Senhor te deu, a gente vence o dia mau. Vence as ciladas, vence o ataque, vence tudo. A gente renega todas essas coisas, não aceitamos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus e ponto final. Nós não temos condição de exigir nada de Deus. Nada, nada. Sabe qual é a nossa condição? Como diz a palavra de Deus, se humilhar diante de Deus. Aí Ele no momento certo vai nos exaltar. Por que não aconteceu isso hoje, Deus? Não, Senhor, eu espero. Me dê a paciência, me dê a fé de Abraão, de tantos e tantos outros homens. Deus, me dê essa fé, Deus. O texto aqui, meu querido, é muito claro. Naquele dia muitos serão reprovados. Muitos serão reprovados. Muitos fizeram tantas coisas, mas não fizeram para Deus. Fizeram curas, sinais, prodígios, maravilhas, mas defendiam os seus ideais. Queridos, o poder de Deus é derramado. Quem manda as bênçãos é o Senhor, mas também quem manda a maldição é o Senhor. Eu não tenho poder para amaldiçoar ninguém, nem para abençoar ninguém. Agora o Senhor tem. O Senhor tem. E o Senhor é quem faz, o Senhor é quem move. E muitas das vezes nós não acreditamos nisso. Aqui o texto é claro. 7:21. Vamos voltar ali onde é que nós estávamos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Agora imagine comigo o tanto de cura, o tanto de milagre, o tanto de sinais e prodígios, o tanto de revelação, o tanto de profecia, o tanto de coisa que
está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo, de um bom tempo para cá. Tantos movimentos, tantas coisas, tantas teologias e tantas formas de ser vencedor. Existe forma para ser vencedor, existe dia para ser vencedor, existe dia para ser curado, existe dia para isso, existe dia para não sei o que, existe momento para isso, teologia disso, teologia daquilo, teologia daquilo outro. E cadê o Espírito de Deus? E cadê a comunhão com o Espírito Santo? Para revelar se é ou se não é. Nós reunimos terça-feira para orar. É só terça-feira? Quarta, quinta, sexta, não tem oração. Não tem o seu devocional, a sua comunhão com Deus, a sua conversa, o seu diálogo com o seu Pai. Não tem. Não, tem que ser todos os dias. E terça-feira, porque estamos juntos, tem que ser mais clamor, mais petição, mais comunhão e mais crescimento. Tem que ter culto todo dia. Para você estar no esconderijo do Altíssimo? Não, você que é a igreja. Você que é a igreja. Mas também deixar de congregar, você está pecando. Você não é igreja. Você não é comunhão com o outro. Quais são os 2 maiores mandamentos, querido? Amar ao seu Deus acima de todas as suas forças, acima de todo o seu coração, toda a sua alma, não é isso? E qual é o segundo mandamento? Todas as coisas com o seu próximo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ser luz na vida dele, abrir os olhos dele, ser luz na vida dele. É o texto, é o texto. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo outra vontade, meu irmão, está na hora de parar, está na hora de colocar. Pior ainda é que o texto é tão claro que logo depois eles tentam se defender, Flávio. É aí que está o problema. O crente hoje, mas usa de tudo para se justificar, para se defender, para se privar das ordenanças de Deus. Tudo, faz de tudo para sair bem. E não sabe que é o dia mau. E não sabe que o problema já está. Não sabe. Olha aqui, ó, bem claro no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia. Muitos, milhares, milhões. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, nós profetizamos, falamos tudo em seu nome, Senhor. A outra desculpa, em teu nome não expulsamos demônios. O que você mais vê nessa terra, meu irmão? O que nós falamos aqui esses dias? Tem até teleprofecia, telerevelação. Você não sai nem de casa mais para receber. Dá a revelação aí. Qual é a profecia de hoje? Horóscopo cristão. Tento se defender, tento se justificar. Pior é isso, queridos. O pior é isso. Peca, mente e tenta se justificar no Senhor. Como nós profetizamos. Pior ainda, em teu nome nós expulsamos demônio. Que coisa. Muitos demônios foram expulsos, muita coisa. E era tudo engano. Vai ser tudo engano. As igrejas estão assim disso. Tem que acontecer? Tem, em nome de Jesus. E outra coisa, preciso chamar alguém, preciso forçar alguma coisa? Não, acontece. Acontece, porque é o Espírito de Deus. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça, quem mostra todas as coisas, quem traz todas as coisas é o Espírito Santo, não é eu, não é você. Não tem poder para nada não, meu irmão. E não realizamos muitos milagres. É aí que eu queria chegar. Quantos milagres você está vendo todo dia? Qual que é as propagandas que você está vendo de tanto milagre que está acontecendo na casa de Deus? Os montes, né? Existe ministério agora só de milagre. Não estou condenando ninguém não, queridos. Não estou condenando ninguém. O meu medo é cair ali, ó. Ser enquadrado naquela lei ali, ó. Porque eu estou te orientando para você não ser enquadrado naquela lei. Só o meu ministério que faz cura. Sabe o que nós estamos fazendo aqui agora? Deus está operando cura. Aleluia. Deus está operando sinais, poderes, maravilhas. Deus está operando, Deus está fazendo. O que está agarrado, meu irmão? Deus está fazendo, porque nós estamos
falando a verdade, nós estamos falando o que Deus está falando. Amém. Deus está te exortando, não seja aquele, não, através de mim aconteceu inúmeros milagres, fez, aconteceu. Mentira. Você não pode nada se não for pelo Espírito de Deus. Eu expulsei tanto demônio, perdi a dar conta. Já foi para o inferno, já está abraçando o capeta. E ainda tem a coragem de falar que é em nome de Jesus. Se Satanás transfigura em anjo de luz e fala em nome de Jesus, ele não fala no nome do Filho de Deus. Em nome de Jesus, qualquer um pode falar, demônio fala. Agora eu quero ver falar em nome de Deus, em nome do Filho de Deus. Eu quero ver proclamar essa verdade. Eu quero ver proclamar, eu quero ver um demônio proclamar que Jesus pagou tudo numa cruz e que ressuscitou e está diante do Pai. Ele não vai falar isso nunca, meu irmão. Não vai falar isso nunca. Mas ilude. As bestas estão aí para iludir. E não realizamos muitos milagres. O que mais se vê em muitas igrejas. A mensagem? Os milagres, 2 horas de milagre, 2 horas de expulsão do demônio. Cadê a mensagem? Cadê a verdade? Não estou julgando nem culpando ninguém, porque nesse dia cada um vai prestar conta e cada um vai dar essa desculpa aqui, ó. Tem que acontecer? Tem. Mas o que tem que acontecer primeiro do que o milagre, primeiro do que a profecia, primeiro do que a expulsão de demônios? A palavra, a mensagem. Se você chega em uma casa, se você chega em qualquer lugar, tem que ter o quê? Quando saíram os discípulos, foram de casa em casa, eles foram expulsar demônio? Não. Eles foram fazer milagres? Não. Eles foram curar enfermos? Não. Eles foram levar o Evangelho, levar o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Aí se manifestava. Tinha um demônio que morava naquela casa um monte de ano. Ele não aguentou, não suportou, não. Eu não saio daqui não, e começa a manifestar. Então em nome de Jesus sai dele. Em nome de Jesus sai dessa casa. E aconteceu. Há milagres. Depois que foi levada a palavra. Sabe a casa onde sacudiram o pó da roupa lá? Não teve milagre, nem sinal, nem nada. Ao contrário. É Sodoma e Gomorra. Depois destruição. Tem desculpa não, meu irmão. Diante de Deus, que não dá desculpa aqui, ó. Teu nome, teu nome, teu nome. A sua salvação não é medida por qual dessas coisas. Não. É a sua fé no Senhor. É a sua busca no Senhor. É a sua comunhão com o Senhor. Aí sim acontece. Aí sim Deus opera. Aí sim. Você imaginou esse tanto de coisa que está acontecendo em Israel de Deus nessa terra? E no versículo 23 acontece isso. Então eu lhes direi claramente, abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal. Senhor, mas em teu nome nós fizemos milagres? Não tem mal nisso? Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio? Era no seu ego, era o meu prazer. A minha igreja tem poder, a minha igreja é poderosa, a minha igreja que faz, a minha congregação que opera, cadê a palavra? Pegar o poder de Deus e colocar nas coisas. Eu não concordo, eu não aceito. Mas tem quem aceita, tem quem não pode. Não sou contra. Mas cuidado quando chegar naquele dia e Deus falar assim: eu não te conheço. Mas Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa. Mentira. Você se engrandeceu porque Deus te usou. Você se ensoberbeceu. Seu ego, seu coração ficou, por isso que a igreja está indo para o brejo, meu irmão. A igreja está indo para o brejo. A igreja está indo para um lugar perigoso. E muito crente está indo. Muito crente está indo. Muito crente está indo. Chegou o dia mal, chegou o dia das notícias que não são boas. As notícias de morte não são ruins não.
Aquele que está em Cristo vive o amor diante de Deus. Eu estou falando as notícias que não deviam ser. As notícias que é apagado o Espírito de Deus da sua vida. As notícias é que você vai ser rejeitado lá. Você vai ser rejeitado. Mas tem um detalhe, queridos. Nós sabemos se servimos de verdade ou não. Nós sabemos se estamos fazendo pelo amor do Senhor ou não. Nós sabemos se vamos ser aprovados ou não. Nós sabemos. Nós sabemos se nós estamos certos. Nós sabemos se estamos procurando agradar a Deus mesmo. Sabemos, meu irmão. Meu irmão, nós temos capacidade de entender isso. Nós sabemos que estão servindo. Pega o seu dia inteiro e vê se você serviu a Deus de verdade. Ah, se você buscou qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fez o que é agradável ao Senhor? Fez o que apraz ao Senhor? Levou o Evangelho? E aí? Foram reprovados os feitos foram do coração. Do próprio coração, da própria vontade. Não teve ministério melhor do que esse. Cadê o ministério de Jesus? Nós estamos servindo o ministério de Jesus, queridos. Quando você faz para Deus. Quando você não faz é para Deus. O que nós estamos fazendo no Evangelho? O que nós estamos fazendo? O que Deus quer fazer para nós? O que nós estamos fazendo? A resposta está logo embaixo aqui, ó. A resposta de Deus está logo embaixo. Versículo 24. Portanto, quem ouve essas palavras, vou ler de novo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu. Porque tinham seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Nós sabemos onde construímos nossa licença. No mundo natural, muita casa cai, muito prédio cai, mas os engenheiros sabem o que foi colocado na fundação. Sabe onde foi alicerçado? Sabe. Não acontece por acaso, não. Aconteceu. Sabe o terreno? A engenharia é tão... A ciência é tão grande, a engenharia é tão sábia, que faz a sondagem no lugar. Ele sabe dividir o que é argila, areia, pedra e leito de água. Sabe de tudo, queridos. Encosta, etc. Isso no mundo natural. E no mundo espiritual. Quem ouve as palavras, essas que estão sendo ditas pelo Espírito de Deus, e as pratica, é considerado um homem inteligente, um homem prudente, que constrói sua casa na rocha. Ele firma os alicerces na rocha. Aonde você, casal, onde você, homem, onde você, mulher, onde você, família, tem colocado o seu alicerce? Na rocha ou na areia? Você sabe se sua casa vai se manter no dia mau, no dia que vai vir vento, tempestade, vai vir terremoto, vai vir isso tudo espiritual, não, queridos? Isso tudo mundo espiritual. Lembra lá daquela região espiritual lá? Isso tudo lá, ó. Cai de lá de cima uma guerra, cai lá de cima um negócio doido, vem lá de cima uma batalha louca e sobra sobre você. Não cai, porque os seus alicerces estão firmados na rocha. Foi um dia mau para todos? Foi, aqui foi. Veio vento, dos dois jeitos. Para aquele que alicerçou na rocha, para o alicerçou. Você sabe onde você está colocando seu alicerce. Você sabe como é que está a sua fundação, se ela está na areia ou está na rocha. Sabe.
está na rocha, você não teme. Se está na rocha, você continua crescendo. Se está na rocha, você continua guerreando. E vem os dias maus e você os vence. Tanto o homem como a mulher, o casal, família. Mas vem os dias maus, dá conta daquela casa e ela não subsiste, ela vai para a ruína. E a ruína dela é grande, porque foi construído na areia. Não tem base. Não teve sondagem, não teve fundição. Tem muita gente caindo nisso. Tem muita gente fincando as suas estacas na areia e não em Cristo. Firmando a sua casa, as suas coisas e até mesmo a palavra de Deus em igreja que não tem alicerce nenhum. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Nós temos que criar uma coisa nova para segurar o povo. Nós temos que fazer alguma coisa nova. Palavra. Quem ouve e as pratica é prudente. Quem não ouve, quem ouve e não as pratica é insensato. Palavra. Pode culpar pastor, pode culpar irmão, pode culpar igreja, pode culpar ministério isso, ministério aquilo, pastor fulano, ciclano, apóstolo, não sei quem. Não vai mudar nada na sua vida, você vai para a ruína. Porque você sabe onde você está alicerçando. Só acredite em Deus se Ele me der. Onde está seu alicerce? É naquele Deus que nós acabamos de louvar aqui um tempo atrás. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se for curado, Ele é Deus. Ou não. Ou nós queremos um Deus que faça tudo. Ó, Senhor, está caindo em minha casa. Aí Deus ele falou assim, mas cadê o alicerce? Não, Senhor. Não, eu estou no Senhor. Eu profetizei em teu nome. Eu expulsei demônio em teu nome. Eu realizei milagres em teu nome. Mentira. Mentira. Irmão, tem muito milagre que não é de Deus. Tem muitos demônios sendo expulsos que não é de Deus. Tem muita profecia que não é de Deus. Preste atenção na palavra que te é evangelizada e passe a praticá-la. Chegou o dia ruim ainda não? Não chegou a dificuldade ainda não? Senhor, vou derrubar essa casa e fazer tudo de novo. De repente a rocha está ali, você construiu do lado da rocha. Não, aqui é mais bonito, aqui é mais panorâmico, aqui todo mundo vai ver minha casa. Eu quero construir a casa no lugar onde todo mundo vê, mas não sondou o terreno, não, era pura areia, puro demônio, pura confusão. Era problema. E a rocha lá, de repente a rocha era mais baixa. Eu vou construir ali? Agora nem anda não. Eu quero que todo mundo veja a minha casa. Veio o vento, veio a tempestade. O que veio, querido? O ataque de Satanás, as dificuldades, veio a ação do inferno, veio a soberba do seu coração, veio ali os frutos da carne e derrubou, e destruiu. Cadê a nova criatura? A nova criatura ouve Deus e faz na rocha. Senhor, mas a rocha é lá no subúrbio. Firma as suas estacas sobre a rocha. Ah, não, Senhor, eu quero firmar minha estaca aqui, ó. Não obedece a Deus de jeito nenhum. Não pratica. Não pratica. Quando você é nova criatura, o seu juízo começa a ficar perfeito, porque Deus começa a tratar com você e Deus começa a te ensinar. Se quando você está na presença de Deus, o não de Deus é glória a Deus. Às vezes eu me pego nas minhas palavras. Hoje eu estava aqui orando e coloquei várias questões, essa palavra, nossas vidas, caixa de oração, enfim, tudo. Eu fiquei lembrando de algumas coisas. E eu fui agradecendo ao Senhor. Se eu tivesse aquelas outras coisas, será que eu estava servindo a Deus? Será que eu estava construindo a minha casa na rocha ou na areia? Eu agradeci ao Senhor, falei, Senhor, muito obrigado. Porque a cada dia eu estou aprendendo a viver o hoje. As coisas passadas já não importam mais. As coisas que me edificam já não importam mais. Eis que tudo se fez novo. Tem que andar em novidade de vida. Tem que ser nova criatura.
Não é novidade de avivamento, novidade de palavra, novidade disso, novidade daquilo. Essa palavra se renova. Eu posso pegar esse texto quinta-feira de novo. Você vai ver o que Deus vai fazer com essa palavra. A mesma. Chegou o dia mau aí. Onde está alicerçado? Onde os seus filhos estão alicerçados? Aonde a casa está alicerçada? Que cada um de nós possamos ouvir, dar ouvidos ao que Deus falou e praticar. Amém? Isso é para edificação, isso é para que você seja bênção e se mantenha em todas as coisas. Tem gente que alicerçou sua casa no dinheiro. Acabou o dinheiro, areia. Alicerçou-se na empresa, não sei o que. Esqueceu de Deus, areia. Agora aquele que pratica, aquele que ouve, aquele que espera, aquele que mantém. Esse é sensato. Esse construiu a sua casa sobre a rocha. Esse é prudente, construiu sua casa sobre a rocha. Não esperou em homens, não esperou em nada. Ao contrário, orou e pediu a Deus misericórdia e pediu a Deus favor. Se nós não orarmos, querido, nós não vamos ter vida tranquila. Não vai ter vida tranquila. Pode se criar o que for, vão me perdoar, queridos, tem movimento para tudo. Então, o movimento cristão, eu tenho até medo, ele é separatista, Flávio. O louvor pode vir, por favor. Ele é separatista. Separatista. Tem culto para só os cultos. Tem culto só para os incultos. Separatista. Que crente que é esse? Que crente que é esse? Que palavra que é essa? Que pregação que é essa? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio Satanás, veio demônios, veio doença, veio crise, veio ataque, veio o que veio. Deram contra aquela casa, deram contra você, deram contra o Espírito de Deus que habita em você e não caiu. Por que não caiu? Porque você fincou os seus alicerces em Deus, na rocha. Pratica por causa do Espírito. Quando Deus te dá, Ele mantém. Tem muita coisa que Deus está dando. Sabe por que Ele está se mantendo? Porque as pessoas estão não querendo aquilo mais. Abraão tinha tudo, queridos. Tudo. Sair do conforto, sair da proteção. Abraão, sai do meio do teu povo. Aí eu vou te fazer uma grande nação. De ti e da sua mulher vai ser gerada uma nação. Ele creu. Isso foi imputado, foi acreditado a ele como justiça. Que homem justo, que homem que acreditou em Deus. Que nós sejamos esses homens que acreditam em Deus, esses homens que alicerçam, essas mulheres que acreditam no Senhor que alicerçam. O que passamos, querido, não é nada diante que os antepassados passaram, diante de homens que carregaram essa palavra dentro deles, que preservaram essa palavra dentro deles por milhares e milhares de anos. Tem vergonha. O que passamos não é nada. Agora, o que esses homens passaram, o que essas mulheres passaram, foi amor a Deus. De baixar um decreto: quem não adorasse a estátua do rei, quem não prostrasse diante dela e adorasse, lambesse os pés de barro dela, era jogado numa fornalha de fogo.
Ah, fez um decreto que só podia adorar ela. Julgado na cova dos leões. Onde está só o alicerce, meu irmão? Você passa por essa prova? Você passa por esse ataque do inferno? Você vai estar lá. Você vai ver o anjo de Deus lá, o anjo do Senhor lá, o príncipe dos exércitos lá. Tipo, não chamuscou nem a roupa. Não sei. Só sei uma coisa, queridos. Pratica a palavra de Deus. Pratica aquilo que o Senhor tem te ensinado. A verdade. Não tem outra identidade, não. Não tem identidade do Senhor. Eu assisti um negócio esses dias, Deus falou comigo assim: mantenha a sua identidade. Eu entendi. A minha oração de hoje foi essa. Foi essa. Servo, não entra nem nessa questão e nem nessa. Mantenha a sua identidade. A questão aqui, eu vou cuidar, essa aqui eu vou tratar. Mantenha a sua, porque depois você vai ter que me explicar algumas coisas, vai ter que me entregar, como todos que estão com você. Desperdiça a oportunidade que Deus tem te dado, a saúde que Deus tem te dado. Desperdiça o que Deus tem concedido a vocês. Amém? Amém. Fique de pé na presença de